Ok. Então, pode começar, Arley. Bom dia, meu nome é Arley, sou aluno de doutorado, sou orientado pela professora Glória e pelo professor Silvio. Vou apresentar hoje um Arley, artigo. Sim? desculpe. Tem como projetar a tela toda, Arley? Não está toda, não? Não, tá no Então, modo, tá no PowerPoint normal, sem tela inteira. só um momento, acho que tem uma Ok. coisa errada aqui. Quando aparecer, me avisa, né? Ok. Tá carregando. Agora sim. Ok. Então, começando do começo, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Arles, sou aluno de doutorado e sou orientado pela professora Glória e pelo professor Silvio. Vou apresentar hoje dois artigos. Esse primeiro, ele foi aceito para publicação em outubro do ano passado. E tem como tema, com tradução livre aqui, a análise fatorial da precipitação e deposição de asfalteno em injeção de CO2 e CH4 em testemunho. Eu espero que ao decorrer da apresentação, cada um desses termos fique claro. Começando pelo termo de asfaltenos, que são compostos que estão presentes em petróleo e que, em determinadas condições, podem se precipitar, ou seja, formar uma nova fase. Essa formação de nova fase pode ser tanto por depressão de pressão, como por mudança de composição. A depressão de pressão ocorre naturalmente no reservatório de petróleo e também nas linhas de produção. E a mudança de composição pode ocorrer em reservatório de petróleo, por exemplo, pela injeção de um gás, que tem como objetivo aumentar a recuperação de petróleo. Neste trabalho, eu tenho como principal foco a precipitação e deposição de asfalteiro no reservatório de petróleo. Ou seja, esse fenômeno, a ocorrência desse fenômeno em linha de produção, em linha de transporte não será abordada. Sendo precipitado o asfalteiro, que é um fenômeno puramente termodinâmico, ocorre também a sua deposição, que é um fenômeno cinético. Esta deposição leva à obstrução dos poros que constituem o reservatório de petróleo e também pode ser ocasionado devido a um mecanismo de deposição superficial. Falando aqui em termos grosseiros, a obstrução de poros seria algo como o entupimento de uma tubulação e a deposição superficial, algo como a incrustação da deposição, da tubulação. A consequência direta disto é a redução de permeabilidade do reservatório, que a permeabilidade é a medida da capacidade do reservatório de transmitir fluidos. A consequência disso também é a redução da produção de petróleo, que é a principal consequência que mais estamos interessados, porque se não esse fenômeno não tivesse uma influência na produção de petróleo, ele certamente não seria tão estudado. O objetivo desse trabalho é identificar as fontes de certezas mais influentes na modelagem e precipitação, na modelagem da precipitação e deposição de asfaltenos. Isto porque, durante a pesquisa bibliográfica, foi verificado que muito se fala sobre os modelos, mas pouco se fala sobre as incertezas. Então, isto constitui uma lacuna na literatura. Os modelos, eu preciso de dois modelos para avaliar esse fenômeno. É um modelo de precipitação, que é um fenômeno, como eu falei, termodinâmico, e também um modelo de deposição, que é um fenômeno cinético. Sobre esses modelos, aqui basta falar que são dois dos modelos mais utilizados na literatura. E, embora existam algumas alternativas a esse modelo sólido-líquido que foi utilizado para a precipitação, não existe uma alternativa ainda viável para esse modelo de deposição que foi escolhido. E esses dois modelos são modelos que têm uma excelente capacidade tanto de ajuste quanto de predição. Para avaliar a influência das incertezas nessa modelagem, foi utilizada a análise fatorial,
que é um dos métodos mais utilizados também para este fim. Embora exista outras ferramentas que poderiam ser utilizadas, a análise fatorial foi escolhida porque é um método de longe mais simples. A superfície, essa imagem aqui foi tirada do gráfico, o resumo gráfico, que é uma imagem que algumas revistas estão exigindo agora. E nesta imagem, o objetivo é mostrar quais são os fatores que influenciam neste modelo. Eu não consegui colocar 3 desses fatores na imagem, não tinha como, que foram os fatores, a concentração de asfalteno, a pressão de início de precipitação e o parâmetro de interação, que é o parâmetro termodinâmico. Mas 3 dos outros fatores que foram escolhidos eu consegui colocar, que é a taxa de agregação. Isto porque quando se precipita o asfalteno, ele se precipita como partículas bastante pequenas. E antes de se depositar, é necessário que essas partículas se aumentem, se agreguem. E o que rege essa cinética de agregação é esse parâmetro de agregação, o parâmetro R. Tendo sido agregados, os asfaltenos eles se depositam na superfície do poro. E a cinética de deposição é regida pelo parâmetro alfa. E, por fim, um parâmetro também bastante importante é o volume do que esse depósito sólido tem. O problema avaliado é um problema bastante comum, é um experimento bastante comum realizado no laboratório, que é a injeção de testemunho. Testemunho é um pedaço, um plug da rocha constituinte o reservatório de petróleo. Ou seja, se extrai esse pedaço de rocha e realiza-se experimento sobre esse pedaço. Neste caso, ele é colocado em um recipiente e se injeta fluidos para avaliar o comportamento dessa injeção. Aqui está um resultado típico da modelagem que foi realizada. E o que interessa aqui é mais o comportamento qualitativo. O que acontece? Primeiro, os asfaltenos se precipitam, esse é o começo do fenômeno, e à medida que existe asfaltenos precipitados, eles começam a se flocular, a se agregar e ficar com um tamanho de partícula maior. Esses asfaltenos floculados ou agregados, eles começam a se depositar na superfície do poro. E é justamente isso que o gráfico mostra. Existe no começo um aumento da quantidade precipitada de asfalteno, depois aumenta-se a quantidade de asfalteno floculado e, por fim, o asfalteno depositado, essa quantidade também aumenta. Foram realizadas 64 simulações, que são as simulações, o número necessário para fazer esta análise. E o que interessa são 6 gráficos aqui, porque como eu falei antes, são 6 fatores. Então, cada um desses gráficos, ele representa um dos fatores. O mais importante aqui é avaliar a diferença entre os cenários. Então, verifica-se, por exemplo, que nesse cenário A, correspondente a um dos fatores, existe uma grande diferença entre as previsões do modelo. Enquanto que para 3 dos seguintes cenários existe uma previsão comparável, e já os 2 últimos cenários existe não existe qualquer diferença entre os cenários. O que significa que é esperado que o primeiro parâmetro seja o mais importante, seguido dos 3 seguintes, e os 2 últimos não sejam tão importantes. É justamente isto que foi obtido utilizando esse diagrama de Pareto, em que cada uma dessas barras, quanto maior ela for, mais importante é o parâmetro. Esse gráfico está mostrando que, de longe, o parâmetro A, que é a concentração de asfalteno no óleo, é o mais importante. Por fim, é seguido pelo parâmetro de pressão, de início de precipitação, e volume molar do sólido, e assim sucessivamente. Agora, o interessante desse gráfico é que também surge alguns parâmetros mistos. Por exemplo, esse parâmetro aqui, que engloba tanto a concentração de asfalteno quanto o volume molar. Isso significa que existem algumas previsões do modelo que não são explicadas por um parâmetro apenas, e sim pela sua interação. Para avaliar isso com mais detalhes, foi utilizado o gráfico de interação. Neste gráfico, quanto mais longe for as linhas estiverem de serem paralelas, mais importante é esta interação. Então, verifica-se que aquele parâmetro que eu falei, aquela interação que eu falei, que é entre a concentração de asfalteno
e o volume molar do sólido, ela é a mais importante. E isso porque quando a concentração de asfalteno é pequena, esse gráfico está me dizendo que não interessa muito qual o valor do volume molar do sólido. Já quando a concentração de asfalteno no óleo for grande, então esse volume molar do sólido começa a ser importante. As principais conclusões desse trabalho é que a análise de sensibilidade permite conhecer fontes de certezas que mais influenciam em uma variável de interesse. Neste caso em específico, eu verifiquei que a concentração de asfalteno é de longe a mais importante e eu verifiquei que a cinética de deposição não é tão importante assim. Isso significa que, se for necessário simplificar esse modelo, eu posso eliminar, por exemplo, esse parâmetro de cinética de floculação. E também eu verifiquei que o efeito das fontes de incerteza de origem termodinâmica, como eu acabei de falar, pode ser bastante significativo. E o que é interessante nessa literatura de deposição de asfalteno é que ela é muitas vezes ignorada, essa termodinâmica. E, portanto, eu mostrei no artigo que isso não pode acontecer. Ela tem que ser considerada. Eu gostaria de agradecer a Petrobras Brasil e a ANP pelo apoio financeiro, aos meus orientadores pela oportunidade e também ao PEI. Muito obrigado. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Silêncio. Ô, Arley, é curiosidade mesmo. Tem algum dado, por exemplo, no trabalho que você realiza, né, junto, inclusive, com a Petrogal, eles dão algum dado experimental para vocês, assim, em relação à precipitação de asfalteno? Vocês conseguem... Na verdade, isso faz parte também do projeto. Está um pouco atrasado por causa da pandemia, mas o que a Petrobras passou para a gente foi o óleo. Então, esse dado quem deveria gerar somos nós. Mas como ainda está atrasado por causa da pandemia, a parte experimental acabou não sendo utilizada ainda. Ok. Obrigada. Tranquilo? Então, beleza. Arley, quer passar para a próxima apresentação? Pode ser. Quando for trabalhar com esses dados, for trabalhar com esses dados experimentais, vai dar muita coisa, né, não, Arley? Ah, com certeza. A gente, como tem uma equipe muito grande, né, aí fica... Até dá para fazer, porque é muita coisa para ser realizada, muito experimento para ser feito. Mas se fosse equipe menor, seria inviável, tá? É muita coisa mesmo. Okay, vai dar bastante coisa só disso aí. Valeu. Ok, pode começar. Bem, continuando a pesquisa, eu também publiquei um artigo recentemente, foi aceito agora em abril, e tem como tema, claro, como minha pesquisa de doutorado tem como tema a precipitação de asfalteno, então continua nessa linha. Neste caso, foi utilizado o título do trabalho é a análise de risco, utilizando simulações de Monte Carlo, do dano à formação devido à deposição de asfalteno. Dano à formação aqui que eu estou falando é basicamente a redução de permeabilidade, como eu já tinha dito. Bem, o mesmo slide que eu apresentei aqui minutos atrás, só resumindo, recapitulando aqui, os asfaltenos podem se precipitar, formando uma nova fase. Sendo precipitado, pode se depositar na superfície do meio poroso. Isto leva à redução de permeabilidade e, claro, isso leva à redução da produção de petróleo, que é algo, claro, indesejável. Agora, neste slide, eu acabei de falar muito pode, né? Pode precipitar, pode depositar, pode causar dano. Então, é uma questão de possibilidade, é uma questão de probabilidade. Então, é esta a motivação do trabalho. Os asfaltenos podem não se precipitar, e se eles precipitam, eles podem não se depositar, pode escoar junto com o óleo, e se eles se depositam, eles podem causar um dano não significativo. Então, a grande pergunta é quando se deve se preocupar com a precipitação do asfalteno. O objetivo do trabalho, mais especificamente, é desenvolver uma ferramenta que possibilite a análise de risco do dano à formação causada pela deposição de asfalteno.
A metodologia utilizaria o mesmo experimento que foi utilizado no trabalho passado, que é a simulação de injeção de gás em testemunho, que é aquela amostra da rocha de petróleo, da rocha do reservatório. Utilizarei os mesmos modelos que utilizei no trabalho passado. A novidade é utilizar a simulação de Monte Carlo. Já que o objetivo aqui é outro. O objetivo aqui não é analisar quais os parâmetros mais importantes do ponto de vista de modelagem e simulação, e sim realizar uma análise de risco e responder aquela pergunta: quando é que eu devo me preocupar? Para realizar essa simulação de Monte Carlo, eu preciso, primeiro, de uma distribuição, essa é a entrada da ferramenta, que é a distribuição de probabilidade das fontes de incerteza. Isso aí você obtém ou realizando experimentos, ou mesmo realizando um trabalho de modelagem e simulação. Esta é a saída desses dois procedimentos. Tendo esta distribuição de probabilidade das fontes de certezas, nós retiramos amostras aleatórias. Com essas amostras aleatórias, realizamos as simulações, obtemos os resultados das simulações, isso aqui é determinísticos, e, por fim, nós processamos esses resultados, obtendo as estatísticas relevantes, seja as mais básicas, como média e desvio padrão, ou outras mais sofisticadas. Bem, para trazer este trabalho um pouco mais próximo da realidade da indústria, foi utilizado esse parâmetro chamado razão de dano, que é a fração de produção perdida por causa do dano à formação. Em outras palavras, quanto eu estou perdendo, qual a porcentagem que eu estou perdendo de produção de petróleo devido à precipitação de asfalteiros. Esse parâmetro é importante porque ele vai me obter, basicamente, eu vou obter com ele, basicamente, quantos barris de petróleo eu deixei de produzir. Se eu multiplicar essa quantidade pelo preço, eu vejo quanto de dinheiro eu estou deixando de receber devido a esse problema. Bem, passando ao resultado da discussão, uma análise preliminar foi feita que é ver quanto que ocorre de dano à formação devido a um desses parâmetros, que foi o mais importante que foi obtido no trabalho passado, a concentração de asfalteno. E este é o gráfico, ele mostra que o dano à formação, quanto menor, pior. O dano à formação ele é muito grande quando se aumenta a concentração de asfalteno no óleo. Partindo desses dados, a gente realiza bastante simulações, né? Nesse caso foram realizadas 1000 simulações, e obtém-se a saída de interesse, neste caso aqui, que foi a frequência de dano à formação. Observa-se, por exemplo, aqui, que ela tem uma distribuição quase gaussiana, e existe uma maior probabilidade em certa faixa de dano à formação. E também observa-se que não existe a probabilidade que foi calculada de não existir dano à formação, neste caso específico, foi considerada zero, ou seja, vai ocorrer dano à formação neste caso. Isso aqui é um gráfico mais voltado à parte numérica e que me mostra quanto que variou a média e o desvio padrão dessa variável ao longo das simulações. Como eu falei, foram realizadas 1000 simulações, mas nesse gráfico a gente percebe que existe uma estabilidade tanto da média quanto do desvio padrão em aproximadamente 600 simulações. Então, eu poderia, se fosse necessário, eu poderia reduzir o número de simulações. E este aqui é o gráfico mais importante, que é o gráfico que, em princípio, ele responderia aquela pergunta, que se eu devo me preocupar ou não com a precipitação de asfalteno. O formato desse gráfico aqui está bastante relacionado às condições que foram utilizadas na simulação, então é esperado que num cenário real seja diferente, mas, com forma de ilustração, foram apresentados esses dados aqui. Por exemplo, se eu for determinado que o dano máximo que for permitido a formação for de 3%, ou seja, uma redução máxima tolerável de produção é de 3%, este gráfico me mostra que há 20% de probabilidade disso acontecer. Outro exemplo, se for 4%, aumentar um pouquinho a tolerância, existe 40% disso acontecer.
Portanto, com esse tipo de análise, é possível você avaliar se você deve intervir ou não, né, neste relevatório. E a intervenção para resolver esse problema, existe basicamente dois tipos. Um é você injetar um inibidor, e o outro é você realizar um trabalho de ingestão de solvente, que vai dissolver o asfalteno que está depositado ali no meio. Outra coisa importante também é que o formato daquele gráfico está muito relacionado também com o desvio padrão da razão de dano. Se for avaliado que aquele gráfico não está me dando muita informação, seja porque está muito alongado ou qualquer outro problema, eu posso recorrer a tentar diminuir o desvio padrão das variáveis de entrada, seja realizando mais experimentos, seja realizando uma modelagem mais detalhada. E este gráfico aqui me mostra quanto é que eu vou ganhar de informação se eu fizer isso. Esse gráfico é quase linear, o que significa, por exemplo, que se eu quero diminuir pela metade o desvio padrão da razão de dano, eu devo também diminuir pela metade o desvio padrão da variável de entrada. Então, com isso aqui, você pode verificar se vale ou não a pena realizar mais esses experimentos ou realizar uma modelagem mais detalhada. Como eu falei, uma das intervenções possíveis é a injeção de inibidor de deposição. E este foi o cenário que foi também estudado, para avaliar se vale ou não a pena fazer esta intervenção. Essa linha cheia aqui é aquela linha que eu já tinha mostrado anteriormente, há 2 slides atrás. E essas outras duas linhas são as linhas que você obtém quando você injeta inibidor. O efeito do inibidor é basicamente deslocar esta curva aqui para a esquerda. Mas também ele pode ter outro efeito, o efeito de alongar mais a curva. Isto por quê? Porque existe também certeza sobre a eficácia desse inibidor. Pode ser, isso já tem alguns casos ilustrados na literatura, dizendo que em alguns casos se injetou o inibidor, mas não ocorreu qualquer tipo de melhoria. Então, essa análise de risco também pode ser aplicada a este cenário. E observa-se que, em alguns casos, ocorre sim uma expectativa que existe uma melhora na produção de petróleo, devido à injeção de inibidor. Bem, as principais conclusões do trabalho são que a simulação de Monte Carlo é uma ferramenta bastante poderosa, traz bastante informações para análise de risco, trazidas pela deposição de asfalteno. E a distribuição de probabilidade obtida mostra que realizar apenas uma simulação é insuficiente para embasar uma análise de risco. Neste caso aqui, eu realizei 1.000, não apenas uma. E a abordagem proposta mostrou-se adequada para auxiliar na tomada de decisão envolvendo a utilização de dispersantes. Mais uma vez, agradeço aos meus orientadores, a Petrobras Brasil e ao PEI. Muito obrigado. Obrigada, Arley. Alguma questão, perguntas, dúvidas? Curiosidade de novo, só curiosidade. Resolvi você falar aí de inibidor. Você sabe qual é o inibidor que eles usam? Geralmente são polímeros, né? Ele não são substâncias, polímeros basicamente. Não tem outra substância. Né? Tá, para impedir, né, mudar. Beleza. É curiosidade mesmo. Beleza? Parabéns, Arley, pelo trabalho. Tá só no início, né? Então vem muita coisa por aí. Espero que sim. Espero que entre uma nova etapa agora, que é de experimentos. Isso, ficar bem legal. Parabéns. Enfim, que venham muitos frutos aí desse seu trabalho de doutorado. Enfim, que finalize aí com bastante resultado. Valeu, parabéns. Obrigado. Tarcísio. Olá, bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo bem. E aí, fica à vontade. Pronto. Eu vou desligar a câmera durante a apresentação para não comprometer o carregamento do arquivo. Beleza. Vou fechar a minha também.
Tá sem... Isso, tela cheia. Ok. Pronto. Então, colegas, bom dia. Eu me chamo Tarciso. Venho te apresentar aqui o meu trabalho intitulado Simultânea Reconciliação de Dados e Estimação de Parâmetros aplicado a um processo de trocas de calor. Esse artigo teve minha autoria principal e coautoria dos professores Ricardo Khalid e Daniel Santana, que são meus orientadores no mestrado que eu estou desenvolvendo no PEI. Então, vamos dar uma breve introdução aqui. Para entender melhor o contexto da aplicação que a gente vai entrar já, é importante olhar para os conceitos de desvio de medição. Para isso, a gente vai se basear um pouquinho nesse processo industrial aqui hipotético, onde nós temos as variáveis que são indicadas, são vazões que estão sendo medidas, observadas. Se nós traçarmos o balanço de massa desse sistema, a gente pode chegar a essas equações. E como é que essas vazões são medidas ou observadas? Através de instrumentos de medição. Nesse caso aqui, um medidor de vazão. Porém, é interessante destacar que um medidor de vazão ou outro instrumento de medição, o que ele fornece para a gente é uma estimativa do valor real daquela grandeza, e não o valor real dela. Então, no caso, se eu for medir aqui a vazão F6, eu vou obter uma estimativa dela, e não o valor real. Como assim? Isso acontece por conta dos desvios de medição. Esses instrumentos de medição, eles estão sujeitos a falha, eles possuem limitações, como, por exemplo, a resolução de um instrumento desses. Ele não possui uma resolução infinita, então ele não consegue captar todas as casas decimais de uma observação. Além disso, eles podem ter sensibilidades à temperatura, oscilações elétricas, dentre outros fatores. Então, esses desvios de medição fazem com que o que se obtenha, na verdade, é uma estimativa do valor real. E, diante disso, quando eu faço essa observação da grandeza, juntamente a ela eu preciso informar a incerteza de medição que está associada a essa grandeza, né, para dar maior credibilidade ao meu resultado. Como consequência disso, o que acontece? Essa igualdade inicialmente traçada não se verifica, e no sistema a gente passa a observar o que se chama de imbalanços, ou seja, as equações não fecham. Eu observo as grandezas, quando eu substituo nas equações, as equações não fecham o sistema. Então isso é conhecido como imbalância decorrente desse desvio de medição. Como alternativa a esse acontecimento, existe a técnica de reconciliação de dados, que é um problema definido como um ajuste dos dados observados experimentalmente para que eles obedeçam aos balanços de massa e energia do sistema. Justamente o que a gente tinha ali. Dados que foram observados, esses dados tinham incertezas, desvios de medição, o sistema não fechou, eu aplico a reconciliação de dados para que esses dados se adequem ao meu sistema, então eu tenha dados com maior credibilidade, com maior qualidade. E aí, de fato, essa diferença que foi observada, eu posso transformar ela numa igualdade. Para fazer isso, eu utilizo um problema de otimização. A reconciliação de dados é um problema de otimização, no qual a função objetivo é a função de mínimos quadrados ponderados. Nós temos aqui Z0 as grandezas observadas, ZR as reconciliadas, e o DZZ representa a matriz de covariância dessas grandezas observadas. Como variável de decisão nesse problema, eu tenho as grandezas reconciliadas. E o problema de otimização tem como restrições os balanços de massa e energia daquele sistema. Então, é através dele que o algoritmo vai ajustar os dados para que eles se tornem mais fidedignos ao sistema. Então, esses dados que eu obtenho após a aplicação da reconciliação de dados, eles podem ser utilizados para estimar parâmetros de modelos de processo. E o que é esse procedimento de estimação de parâmetros? Ele consiste, segundo José Carlos Pinto, a partir de um modelo de referência, ele consiste em variar esses parâmetros até que, respeitando as incertezas de medição, as estimativas daquele modelo passem o mais perto possível das medições experimentais. Também se trata de um problema de otimização. Nesse caso aqui a gente tem como variável de decisão os parâmetros, afinal é o que eu quero encontrar, né? Encontrar esse modelo. Temos aqui o Y, que representa as grandezas dependentes do problema, e o X representa as grandezas independentes do problema. Essa classificação é importante, porque o problema de estimação de parâmetros, ele assume que as incertezas das grandezas independentes, o X, ela não é significante quando eu comparo com a incerteza das grandezas dependentes. Então, por isso, durante a resolução, elas são desprezadas. Essa informação aqui é importante para que a gente possa compreender melhor os resultados que serão mostrados lá na frente. Então, falamos da reconciliação de dados e estimação de parâmetros. Quando essas duas técnicas acontecem simultaneamente, eu entro, então, na técnica de simultânea reconciliação de dados e estimação de parâmetros. O nome é um pouco grande, então, para facilitar aqui, vamos utilizar a sigla SRDEP. Sempre que eu falar SRDEP, estou me referindo a esse nome aí, simultânea reconciliação de dados e estimação de parâmetros.
que é a técnica que consiste na execução simultânea da reconciliação de dados e estimação de parâmetros. Nesse caso, eu tenho tanto grandezas reconciliadas como parâmetros do modelo, como variáveis de decisão do meu problema. Então, aqui, lembra lá do problema de estimação de parâmetros? A incerteza só era significante para as grandezas dependentes, perdão. Para as dependentes era significante. No problema simultâneo, a incerteza de todas as grandezas que estão envolvidas, ela é significante. Ela tem que ser considerada. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente tem duas rotas. A gente tem uma solução conhecida como acoplada e a solução desacoplada. O que consiste a solução acoplada? Em resolver o problema na sua essência, como ele está aqui, uma função objetivo, com todas as variáveis de decisão dessa mesma função objetivo. Então, resolver o problema na essência dele é a solução acoplada. Porém, em alguns casos, esse problema pode ter uma dimensão muito grande, ficar complexa a resolução. Daí surgiu a resolução desacoplada, que consiste em desmembrar os problemas. A gente está ali no problema simultâneo de reconciliação e estimação. Então, eu desacoplo reconciliação e estimação. Separo esses problemas para ter uma técnica de resolução que me forneça um menor esforço computacional. Nesse caso aqui, como é que seria a resolução desacoplada? Essa função objetivo, esse problema, se eu tiro o vetor das variáveis das grandezas reconciliadas, se eu tiro ele aqui do vetor das variáveis de decisão, fica apenas os parâmetros. Então, esse problema se transforma no problema de estimação de parâmetros. Se eu tiro os parâmetros, ficam as grandezas reconciliadas e se transforma no problema de reconciliação. Então, a solução desacoplada trabalha com essas manipulações para fazer com que o problema tenha um menor esforço computacional de resolução. Então, comparando elas, o que é que a gente tem? A acoplada tem um maior esforço computacional e ela atribui significância estatística aos resultados. Já a desacoplada tem um menor esforço computacional, mas não atribui significância estatística aos resultados. Isso está muito relacionado à essência do problema. A acoplada resolve o problema na sua essência, como ele realmente é. Então, quais são os objetivos desse trabalho? O objetivo geral é aplicar a simultânea reconciliação de dados e estimação de parâmetros a um processo de troca de calor. Como específico, comparar esses métodos de solução que eu mencionei anteriormente, o desacoplado e o acoplado, para o problema de simultânea reconciliação de dados e estimação de parâmetros. Vamos à metodologia. Inicialmente, foi preciso definir um estudo de caso. Aqui nós temos um fluxograma simples e um processo de troca de calor. Tem um separador, um trocador de calor, uma válvula, um misturador. Nós temos aqui 6 correntes, vocês podem perceber. E em cada uma dessas correntes, a gente observa vazão, temperatura e capacidade calorífica. E, além disso, temos o calor do trocador de calor. Então, para cada cenário, digamos assim, cada estado estacionário desse sistema, eu vou ter 6 vazões, 6 temperaturas, 6 capacidades caloríficas e o trocador, consistindo em 19 grandezas observadas por cenário. Neste trabalho, para que a gente tivesse uma melhor estimação de parâmetros, nós adotamos 5 cenários. Então, são 5 estados estacionários diferentes, 5 conjuntos de dados diferentes. Então, multiplicando 19 por 5, a gente chega a 95 grandezas observadas, considerando cenários e as correntes aqui do sistema. Com relação às etapas, definido o sistema o estudo de caso, então é preciso modelar esse sistema com relação ao seu balanço de massa e energia, escolher o modelo da capacidade calorífica, que vai ser a grandeza que vai ser estimada através de um modelo, coletar os dados experimentais, ou obter esses dados experimentais, definir o problema de otimização, aplicar a técnica SRDEP e avaliar esses resultados que foram obtidos. Então, o problema de otimização consiste nessas equações aqui. A gente tem a função objetivo. Então, temos aqui como variável de decisão as vazões, temperaturas, calor específico, calor do trocador e os vetores de parâmetros. E como equação de restrição, temos aqui o modelo, que é utilizado para estimar a capacidade calorífica. Temos aqui, então, as equações que se referem ao balanço de massa, que envolvem as vazões. E temos aqui as equações que se referem ao balanço de energia. Então, o total disso aqui vai dar em 100 variáveis de decisão e 75 restrições. Então, a gente falou aqui do método de solução acoplada e desacoplada. A solução, esse fluxograma vem ilustrar como é que acontece essa resolução. A resolução acoplada, essa primeira vertente aqui, ela é bem direta. Eu tenho os dados, tenho as restrições, eu vou resolver o problema por meio de um algoritmo de otimização. Quando eu escolho o método desacoplado, primeiro é preciso definir quem eu vou resolver primeiro.
Afinal, eu desmembrei reconciliação e estimação. E agora? Resolvo quem primeiro? Então, se define isso, depois se adota um critério de convergência, e aí, então, é necessário resolver aquele problema que foi definido, depois se resolve o outro que não foi escolhido. E aí fica nessa interação aqui até alcançar a convergência. Então, aqui, acoplada, eu resolvo o problema considerando todas as informações que eu tenho num único problema de otimização. A desacoplada separa o problema. Eu resolvo o problema de reconciliação separado, e um de estimação separado, e aqui também só invertendo a ordem. Então, essa informação também aqui é importante. Vamos agora olhar para os resultados de discussão. Então, quando a gente aplica essa técnica, o primeiro ponto é olhar o que foi que aconteceu com os imbalanços, que a gente viu lá no início que, por conta do desvio de medição, as equações do sistema não fecham. Então, antes, o que é que a gente tinha aqui? De fato, tinha uma inconsistência com relação aos imbalanços, ou seja, as equações não estavam fechando. Porém, depois de aplicar a técnica, o sistema conseguiu fechar aquelas equações, ele ajustou as grandezas para que as equações fechassem e tudo ficasse mais coerente. E tanto para o desacoplado quanto para o acoplado. Ou seja, os dois métodos de solução com relação aos imbalanços, eles promovem o fechamento deles, então tem êxito. Depois disso, é importante olhar para as grandezas reconciliadas que foram obtidas. Para isso, a gente vai dar um zoom aqui nessa figura para conseguir olhar para ela melhor. Essa figura, ela contém a dispersão dos dados reconciliados pelos dados observados. E essa linha verde que nós temos aqui, essa reta, representa a reta em que x é igual a y. Ou seja, quanto mais próximo um ponto estiver dessa reta, significa que o valor reconciliado pouco se afastou do observado. E quando estiver bem em cima, significa que é praticamente igual aos valores, não houve tanta alteração. Então, aqui a bola azul representa os resultados obtidos para o método acoplado e o X vermelho para o método desacoplado. O que é que a gente observa? Que para a temperatura e para a vazão, o X e a bola estão bem sobrepostos. Isso indica que os resultados obtidos tanto para o acoplado quanto para o desacoplado foram praticamente os mesmos. Para o calor, a gente observa que também pode-se afirmar isso, apesar de já ter um afastamento um pouco maior em relação a essas duas, os resultados estão muito próximos. Porém, quando a gente parte para o calor específico, a diferença é exorbitante. Nós temos aqui o método desacoplado promoveu resultados que ficaram bem próximos dos valores experimentais, enquanto o acoplado, os resultados se afastaram bastante. Então, há uma diferença evidente entre o resultado obtido pelo desacoplado e para o acoplado com relação à capacidade calorífica. Mas por que isso? A gente precisa lembrar que a capacidade calorífica de todas essas grandezas aqui, ela é a que depende do modelo, porque ela é estimada por um modelo que está sendo rodado lá no algoritmo, pelos parâmetros que vão ser obtidos. Então, isso indica que o modelo obtido pelo acoplado é diferente do modelo obtido pelo desacoplado. Mas a gente vai ver um pouquinho melhor lá na frente. No geral, os valores reconciliados são semelhantes para as grandezas, com essa ressalva do calor específico, que a gente vai tentar entender melhor o que foi que aconteceu. Olhando aqui para os parâmetros que foram obtidos, o método desacoplado, lembra que ele pode começar pela reconciliação ou pela estimação. Se nós fizermos essa opção de começar por um ou por outro, não há diferença quanto aos resultados que foram obtidos aqui. A gente vê que são resultados bem semelhantes. Já quando a gente olha para o desacoplado e o acoplado, o que acontece? Há uma diferença entre os parâmetros que foram obtidos, como a gente já tinha feito a suposição lá pelo outro resultado. Então, solução acoplada e desacoplada me forneceram modelos diferentes. E aí, agora, para continuar entendendo melhor o porquê de tudo isso, vamos seguir olhando aqui para as figuras. Então, essa figura aqui, ela contém a dispersão do calor específico pela temperatura. Então, aqui nós estamos comparando as soluções do método acoplado com o método desacoplado, considerando as observações do modelo. Então, em X azul, a gente tem as observações experimentais. Em vermelho, a gente tem o resultado para a solução acoplada. E em amarelo, para a solução desacoplada. O que é que a gente percebe? Mais uma vez confirmando, a solução desacoplada está bem próxima dos valores observados, enquanto a desacoplada, ela se afasta. Então, no primeiro momento, o que é que a gente pode pensar? Nossa, o modelo desacoplado, ele foi fantástico, ele conseguiu reproduzir bem os dados experimentais. Mas vamos com calma, vamos analisar algumas situações.
Vamos relembrar aqui, a solução desacoplada, ela separa o problema, reconciliação e estimação, e resolve cada um deles separados ali no processo iterativo. Como a gente viu lá na introdução, o problema de estimação, ele despreza a incerteza da grandeza independente por conta lá da definição do problema, considera que é insignificante a incerteza da grandeza dependente. Então, considerando o modelo de capacidade calorífica, a temperatura, quando eu vou resolver no problema desacoplado, naquela etapa, se ignora a incerteza da grandeza independente que vai ser a temperatura. Quando a gente vai para a resolução acoplada, ela é a que resolve o problema em sua essência. Então, todas as incertezas são consideradas significantes, como a gente viu lá na introdução. Qual que é a conclusão disso? A incerteza da temperatura está impactando a solução acoplada. Olha aqui o modelo. A capacidade calorífica depende da temperatura. Na solução desacoplada, quando ele vai resolver, ele desconsidera a incerteza dessas temperaturas, enquanto na acoplada tudo é considerado. Aí é preciso a gente lembrar o seguinte: quando eu me propus a resolver um problema SRDEP, desde o início eu assumi que todas as incertezas elas eram significantes. A solução desacoplada é um artifício matemático utilizado para se obter uma solução com menor esforço, porém ela foge da essência do problema, porque quando ela vai resolver o problema de estimação separadamente, ela ignora as incertezas. Quando lá no início, quando me propus a resolver o problema, eu assumi que essas incertezas eram significantes. Então, tem esse conflito aí entre a solução acoplada e a solução desacoplada. Olhando agora para essa figura aqui, a figura anterior comparava métodos, acoplado e desacoplado. Agora, esqueçamos o método desacoplado. Essa figura se refere apenas ao método acoplado. Em verde, nós temos os resultados obtidos com dados originais. Em rosa, nós temos os resultados obtidos com dados que obtiveram a melhoria na qualidade experimental. Ou seja, quando a gente melhora a qualidade experimental, os resultados da solução acoplada passam mais perto do valor do observado, do valor que tinha sido observado experimentalmente. Ou seja, o modelo teve um ajuste ali mais adequado. O que a gente conclui com isso? Que a solução acoplada tem uma maior sensibilidade com relação à qualidade dos dados. A solução desacoplada me forneceu um modelo mais próximo dos dados experimentais, porque ela ignorou as incertezas na etapa da resolução da estimação de parâmetros. A acoplada, que resolve o problema como um todo, ela considera a essência. Se eu tiver dados ruins, com qualidade ruim, ela vai me fornecer um modelo que não vai estar tão adequado. Se eu melhoro a qualidade desses dados, então eu consigo um resultado melhor. Ou seja, a solução acoplada tem essa maior sensibilidade à qualidade dos dados, enquanto a desacoplada pode ter uma certa mascaração. Então, como conclusão, ambos os métodos avaliados apresentaram dados reconciliados semelhantes, eles se satisfizeram as restrições impostas e conseguiram fechar os balanços do sistema. A solução acoplada e desacoplada, as soluções apresentaram diferentes valores para os parâmetros estimados, foi o que a gente viu, geraram modelos diferentes. Na solução desacoplada, esses parâmetros, eles forneceram uma previsão de capacidade calorífica mais próxima do meu conjunto de dados experimentais, mas a gente viu que isso foi por conta da etapa de estimação de parâmetros ali em que se despreza a incerteza das grandezas independentes. E a solução acoplada mostrou maior sensibilidade à qualidade dos dados experimentais. Ou seja, e quanto menor a incerteza das grandezas independentes, melhor essa previsão. Então, no geral, a resolução acoplada ela é mais representativa do meu problema do que a solução desacoplada, quando eu olho para um problema de simultânea reconciliação de dados e estimação de parâmetros. Então, essas foram aqui as referências utilizadas. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Tarcísio. Muito bom, parabéns. Pessoal, dúvidas, questionamentos? Perguntas? Professores Daniel, professor Khalid, quer fazer alguma observação? Elaine, bom dia. Bom dia, Daniel. Tá aqui eu fui pegar aqui da apresentação. Agora, eu acho que o Tarcísio realmente apresentou muito bem, também com bom encadeamento das partes, então ele realmente está evoluindo nas apresentações. Não vi nenhum agape assim, né, que ele tinha cometido, então ficou bem
bem assistivo mesmo a apresentação dele. Beleza. E Ó, uma tá. pergunta no chat. Isso. Arley está fazendo uma pergunta, Tarcísio. Duas dúvidas. Quais são os tempos computacionais típicos para cada método? E se esse tempo poderia ser reduzido utilizando os parâmetros do desacoplado como chute inicial do acoplado? Pronto. Então, com relação aos tempos computacionais típicos de cada método, essa avaliação inicialmente ela não foi realizada, porque a ideia de se utilizar o desacoplado já parte do princípio de que ele vai fornecer um menor tempo computacional em relação ao acoplado. Já na literatura se utiliza o desacoplado por conta disso. Então, nesse trabalho, a gente não investiu em investigar a diferença de tempo, já que já era algo que da literatura tinha essa utilização. E com relação ao chute, esse tempo é reduzido utilizando os parâmetros do desacoplado como chute inicial do acoplado. Deixa eu pensar aqui. Estou lendo a pergunta e juntando o raciocínio. Utilizando os parâmetros do desacoplado. Então, você está propondo resolver o problema desacoplado e depois utilizar como chute inicial Pode ser uma solução interessante de você obter já um valor mais próximo. Acredito que talvez essa estratégia possa, de fato, contribuir para você ter um chute inicial mais próximo da solução ótima do problema, já que você vai resolver o desacoplado, obter parâmetros, talvez ainda não sejam os ideais, mas mais próximos da resolução do problema, e aí possa ser que o método acoplado, de fato, consiga convergir melhor com essa estimativa inicial. Deu para entender aí, Arley? Beleza. Tudo certo, deu sim. Valeu. Então tá bom. Obrigada. Elaine. Oi, Khalid. É só... O Tarcísio, é bom você terminar esses seminários apresentando um cronograma do que falta fazer. Onde está a etapa da sua pesquisa e o que falta. Rapidamente aí, informe o pessoal como está a sequência dos trabalhos seus aí. Pronto. Deixa eu ligar a câmera aqui, já que já tirou. Isso. Então, esse artigo a gente desenvolveu ele já tem mais de um ano, foi lá ainda no iniciozinho. Então, de lá para cá a gente evoluiu bastante com relação à pesquisa. Então, nós convergimos, aí a gente estava preocupado um pouco ainda com relação a solucionar o problema. Então, hoje nós já estamos olhando mais para a etapa pós-solução do problema. Depois que a gente resolve o problema de simultânea reconciliação de dados de estimação de parâmetros, então a gente agora está investigando o cálculo das matrizes de covariância, dessas grandezas reconciliadas e dos parâmetros, que é algo que na literatura a gente vê poucos trabalhos fazerem, são poucos os que eles geralmente só vão até a obtenção do ponto ótimo, e não se preocupam em avaliar a qualidade desses resultados que foram obtidos. Isso pode ser feito a partir desse cálculo das matrizes de covariância das variáveis de decisão, através da avaliação das regiões de abrangência, que são critérios que podem ser muito importantes para a escolha de um modelo, avaliar se o modelo está adequado, se não está, e também a análise dos resíduos que foram obtidos, porque aquelas funções objetivas que foram apresentadas, elas são construídas com base em hipóteses que são formuladas durante a dedução. Então, quando eu termino o procedimento enquanto ponto ótimo, eu preciso ver, será que os resíduos de fato estão de acordo com aquilo que eu defini para chegar nessa função objetivo? E aí isso vai impactar na significância estatística dos resultados. Então, a gente obteve êxito, conseguimos propor um método baseado no que tem já na literatura, fazendo algumas adaptações para que se adeque ao problema de SRDEP. Também, através de Bootstrap, a gente conseguiu encontrar uma metodologia para obter as regiões de abrangência, porque o Arley aí ele utilizou a simulação de Monte Carlo, que aí você supõe que conhece-se as distribuições das grandezas de entrada daquela simulação. Porém, em muitos desses casos que a gente trabalha, não se conhece a distribuição de probabilidade, então você teria que supor. O Bootstrap te dá essa vantagem, você pode trabalhar com ele e não é necessário conhecer a distribuição de probabilidade. E também estamos avançando com relação à avaliação dos resíduos. Então, de lá para cá, depois desse artigo, deu uma evolução legal e, se Deus quiser, aí na dissertação vai estar lá constando essa evolução. Muito bom. Dissertação em breve. Me permite, Elaine, breve, super breve.
é Sim, que essa parte final do trabalho do Tarcísio, acho que a gente concorda, tá exatamente a maior contribuição do trabalho dele. É a avaliação da incerteza após a conciliação e desenvolvimento desses métodos, né, analíticos, para poder fazer isso. sim, sim. Ok, certíssimo. Parabéns, Tarcísio, pelo Obrigado. trabalho. Muito obrigada, viu? E aí, então sigamos. Vamos para a próxima apresentação, que é de Noyala, doutoranda Noyala Fonseca. Opa, deixa eu compartilhar a tela. Compartilhe, o tempo é todo seu, Noyala. Ok. Colocar em tela cheia. Ok. Pronto. Me chamo Noyala Fonseca e sou doutoranda do PEI. E o tema do intitulamento da minha tese é a obtenção de biocombustíveis líquidos por pirólise rápida, catalítica e autocatalítica de biomassa de microalgas. Um trabalho orientado pelos professores Emerson Andrade Salles e Roger Fretti. No ano passado, nós publicamos esse artigo no Journal Brazilian Chemical Society, intitulado Thermal and Catalytic Fast Pyrolysis of Oil Extract of Microalgae Production of Biokerosene. Contou com a contribuição do aluno Vitor Oliveira e eu, o professor Emerson e o professor Fretti. Bom, esse trabalho, ele foi introduzido utilizando a pirólise rápida e também a catalítica da biomassa de microalgas para promover a desoxigenação de muitos compostos contidos nessa matéria-prima, a qual é fonte promissora de vários produtos para a biorefinaria, como hidrocarbonetos na produção de combustíveis verdes. Uma forma de incrementar a matriz energética no cenário mundial. Bom, através da pirólise de compostos graxos realizadas em temperaturas entre 450 e 600 graus, em modo rápido, nós podemos simular algumas reações químicas que ocorrem durante o processo de craqueamento catalítico fluidizado, conhecido como FCC, que é utilizado, né, no craqueio do petróleo, ou seja, um craqueio exclusivo de cadeias carbônicas. Bom, nós podemos fazer essa mimetização da pirólise rápida catalítica com FCC, desde que o tempo entre o contato dos reagentes e do catalisador seja curto, e essa razão, massa de catalisador, massa da carga, seja uma razão alta. Então, tentativas de coprocessamento de cargas oxigenadas, que é um grupo, né, de compostos que estão presentes na nossa matéria-prima, nós escolhemos algumas microalgas, em cargas tradicionais do FCC já têm sido realizados, né, já é uma forma, inclusive, já normalizada, né, pela ABNT, no caso da produção de diesel. Então, alguns trabalhos, né, utilizados, como Quintela e Geg, 2014, verificou-se que cerca de 10 a 20% de compostos oxigenados podem ser adicionados nessa carga tradicional, permitindo produzir sem grandes modificações da qualidade dos produtos finais. Então, os compostos oxigenados testados no coprocessamento do FCC têm sido essencialmente baseados em triglicerídeos e óleos obtidos de pirólise de resíduos agrícolas. Todavia, o uso direto de biomassa de microalgas ou do bioóleo delas, que é rico em compostos nitrogenados. E esses compostos são compatíveis com a vida útil dos catalisadores de FCC e com a qualidade do produto. Então, neste trabalho, nós exploramos a técnica de microextração por solventes em diferentes espécies de microalgas como alternativa para minimizar o teor desses nitrogenados na carga a ser pirolizada e escolhemos uma fração de hidrocarbonetos compatíveis com a faixa do querosene de petróleo. Bom, como metodologia, né, nós utilizamos três microalgas. Escolhemos a Nanochloropsis aculeata e a Lânfora coffeeiformis, que são duas espécies marinhas, que têm percentuais na literatura significativos de lipídios, compostos graxos, mais simples de serem desoxigenados do que alguns outros.
e também mais conhecidos, né? As reações são mais conhecidas. E a Desmodemus sp, que é uma microalga de água doce, ou salobra, e é uma espécie bastante resistente biologicamente e tem um caráter, em relação às outras duas, mais proteico. Bom, uma vez cultivadas essas 3 espécies, nós a coletamos, a biomassa seca, e fizemos uma análise térmica em atmosfera oxidante, né, em ar sintético. Fizemos alguns estudos aí sobre a composição de cinzas e de voláteis globais dessas 3 biomassas. Com essa biomassa seca, nós fizemos o processo de extração líquido, utilizamos 3 solventes diferentes, o N-hexano, uma mistura de N-hexano e isopropanol, 3:2 volume-volume, e cloroformo metanol também na mesma proporção. Assim, nós podemos variar a polaridade de solventes e podemos investigar através da pirólise, que mimetiza o FCC nessas condições, a 600 graus e 15 segundos de reação. Nós podemos avaliar através da pirólise direta e da pirólise catalítica, utilizamos o óxido de alumínio, a alumina, para verificar a formação, ou seja, o processo de desoxigenação e a produtividade em compostos compatíveis, né, e potenciais para o bioquerosene. Desse extrato, também fizemos uma análise de FTIR, né, de infravermelho, em partilha de KBR, para termos uma noção da estrutura química desse extrato produzido com esses 3 solventes. Bom, o procedimento de extração, ele utilizou 0,2 gramas de biomassa já seca, depois a colocamos em freezer para mimetizar uma liofilização. Após voltar à temperatura ambiente, nós fizemos um processo mecânico de maceração, adicionamos 0,3 ml de solvente, fizemos mais uma maceração, adicionamos mais 0,7 ml, fazendo uma melhoria, né, do processo com a partição de solvente. Levamos a Vortex por 10 minutos, centrifugamos e tomamos o líquido como extrato. Fizemos uma secura em fluxo de nitrogênio e ressuspendemos esse extrato com N-hexano. Em seguida, fizemos as análises de FTIR e as pirólises. Como resultado da biomassa do TG, né, e DTA, das 3 espécies, nós verificamos 3 eventos principais de perda de massa para todas as espécies. Um primeiro evento típico endotérmico, que terminou entre 150 e 200 graus, que está quase sempre associado à eliminação residual de água e alguns compostos leves adsorvidos. Um segundo evento, que possuiu também perda de massa, está finalizado aconteceu entre 200 e 450 graus. Esse sinal ele começa sendo endotérmico, né, apontado pela seta descendo no DTA, que pode estar associado à desvolatilização de compostos orgânicos, e um outro evento exotérmico que está associado ao processo de combustão de compostos orgânicos mais pesados. E esses 2 processos, essa sincronia entre o DTG e o DTA, como pode ser observado, né, uma sincronia entre as 2 curvas, justamente reforça a possível acontecimento de vários processos endotérmicos e exotérmicos no sistema. E um último evento, também de perda de massa, que acontece em torno de acima, né, de 450 graus, um processo extremamente exotérmico, síncrono, e que pode estar associado à combustão de compostos orgânicos pesados, juntamente com resíduos de carbono formado no segundo evento. Bom, como um resultado, essa tabela ilustra os 3 eventos, os percentuais de perda de massa associados a cada um deles. Podemos observar que, para as 2 espécies marinhas, há um percentual maior do que a metade da massa adicionada, e isso pode estar atrelado à presença residual de sais. Bem, então, de acordo com a Gravel e o seu colaborador, em 2013, eles sugerem que quando estudaram, né, Nanocloropes e
Chlorella vulgaris, eles investigaram e supuseram que esse segundo evento de perda de massa está associado à desvolatilização de proteínas, carboidratos e também à desvolatilização e combustão de lipídios, sendo que este último, os lipídios, que é de grande interesse do nosso trabalho, eles acontecem numa faixa de mais alta temperatura desse segundo evento. Bom, no processo de extração, nós tivemos alguns rendimentos, nós fizemos uma análise de massa, utilizamos 3 solventes para as 3 espécies, verificamos que com o aumento da polaridade houve também um aumento de massa desse extrato. Mais para frente, analisando os compostos obtidos através da pirólise, podemos associar alguns efeitos do aumento da polaridade no solvente. Uma análise complementar foi a de FTIR, utilizamos aqui como exemplo o extrato de N-hexano da Nanochloropsis. Em geral, esses FTIRs foram muito parecidos. Pode-se observar que, devido à dispersão nessa pastilha, nós tivemos um pouco de dificuldade em analisar as principais bandas, devido justamente à grande pluralidade de compostos extraídos. Bom, nós verificamos aqui o estiramento assimétrico CH e o simétrico e assimétrico, confirmando cadeias carbônicas. Nós verificamos também carbonilas de éster. Podemos verificar também carbonila de ácido graxo bem discreta e confirmando a presença de ésteres, o estiramento assimétrico na região de maior comprimento, maior número de onda, confirmando sim que o extrato tem potencial formação de compostos de éster, triglicerídeos ou ésteres simples, e alguma porção de ácidos graxos livres. Bom, fazendo a comparação entre a pirólise catalítica e a pirólise não catalítica, utilizamos um extrato, o extrato da desmoderno em presença de hexano, e podemos verificar o quanto a alumina acelerou o processo de desoxigenação. Então, observando os 2 pirogramas, o pirograma A é o pirograma em presença de catalisador, e o segundo na ausência da alumina, e verificamos alguns compostos numerados, né? Então, obtivemos compostos como um deceno, um decano e seus isômeros, dodeceno, trideceno e etc. E podemos verificar um decaimento significativo do ácido hexadecanoico, que este pode ter estado livre na amostra ou sido formado através do craqueamento térmico e catalítico de ésteres de cadeia longa, né? Bem como também há a presença de compostos parcialmente desoxigenados, como no caso desse álcool de cadeia longa, o octadeceno. Já aqui, a pirólise catalítica a 600 graus, utilizamos como referência aqui a espécie Nanochloropsis e estamos comparando os 3 pirogramas. O extrato em presença utilizando solvente hexano, o B, o hexano isopropanol, e o C, cloroformo metanol. Dá nitidamente para perceber grande diferença na produtividade e no perfil de hidrocarbonetos, né? Saliento que esses picos mais finos e intensos são isômeros e famílias de hidrocarbonetos, com diferentes tamanhos. Bom, numa análise um pouco mais detalhada, fazendo uma análise global de hidrocarbonetos formados com cadeia de 5 a 18 carbono, comparando dessa fração o de C9 a C15, que é a faixa considerada para o querosene, e também uma fração de não identificados. Né? Utilizamos uma área
todos os compostos com área superior a 0,1%, e utilizamos também uma equivalência maior ou igual a 70% na qualidade comparativa, utilizando a biblioteca NIST do espectro de massas. Bom, então podemos verificar que as concentrações de hidrocarbonetos variaram de 92% para o melhor caso e para 46% no pior caso. É possível observar nitidamente que a lânfora Coffea-Formis, ela teve o melhor rendimento em percentual de área de hidrocarbonetos comparado às outras duas espécies, e isso é válido para os 3 solventes, enquanto que nas outras duas, como observado, na presença de cloroformo metanol, ela teve maior significativo de hidrocarbonetos. Bom, na fração C9 e C15, os produtos nitrogenados tiveram concentrações inferiores a 0,1%. Então, através dessa análise por espectrometria de massas, podemos verificar que esses compostos produzidos tiveram valores inferiores a 0,1% de compostos nitrogenados, utilizando essa faixa C9 e C15. Uma tendência natural do processo reacional é que alguns compostos nitrogenados estejam numa faixa mais pesada. Agora, analisando esses compostos na faixa C9 a C15, e caracterizando esses hidrocarbonetos como aromáticos, insaturados e saturados, para melhor avaliar a qualidade dos hidrocarbonetos formados, podemos perceber que houve perfis diferenciados, e isso justamente é interessante porque alguns compostos hidrocarbonetos, como os aromáticos, eles são trivialmente oriundos de proteínas, certo? Como o tolueno e estireno. Mas o que vale mais para o querosene são os compostos saturados, não insaturados. Então, fazendo essa avaliação da qualidade da fração querosene obtida, podemos verificar uma pluralidade significativa, e sendo interessante um segundo processo no caso de saturação, de hidrogenação, por exemplo, nos compostos saturados, que foram a grande maioria dos hidrocarbonetos produzidos para todas as condições. Então, os principais hidrocarbonetos produzidos foram alcenos lineares para a pirólise térmica, enquanto que para a pirólise com alumina, com catalisador, além desses alcenos, houveram alguns isômeros e também alguns outros compostos, como os cíclicos e aromáticos, em maior abundância se comparado à térmica. Na fração C9 a C15, os extratos pirolizados podem ser, sim, considerados como precursores de bioquerosene ou diretamente compatível com querosene, fazendo um dropping. Então, podemos concluir com esse trabalho que a extração de compostos gráficos sintetizados por 3 espécies de microalga, Nanochloropsis oculata, a lânfora Coffea-Formis e Desmodesmus sp, utilizando o hexano como solvente, além do N-isopropanol e uma mistura de metanol cloroformo, foram eficazes para um processo de simplificação dessa carga e mostrando que o produto final não apresenta teores maiores do que 0,1% de nitrogenados. Então, a qualidade desses extratos, principalmente em presença de N-hexano, que apesar do teor ser elevado, da quantidade em massa, utilizando esse solvente ter sido menor, esse solvente pode ser mais seletivo. Bom, no espectro de enfermeiro, os extratos não permitiram diferenciar de forma detalhada a composição dos extratos, mas demonstrou que derivados de triglicerídeos estão presentes. O uso da micropirólise realizada a 600 revelou diferentes perfis de pirogramas, isto é, diferentes composições dos extratos, consequentemente, capacidade de síntese dos compostos graxos de cada microalga. Então, evidenciando justamente que há uma espécie mais declinada a frações diferentes de produção de hidrocarbonetos. Então, em todos os pirogramas, verificou-se diferentes perfis, ou seja, diferentes composições dos extratos, consequentemente, as capacidades de síntese das microalgas.
A fração dos produtos totalmente desoxigenados variaram entre 46% e 92%. E o melhor caso foi o da lânfora Cofeaformis, utilizando solvente inexame e catalisada com alumínio, com alta seletividade para hidrocarboneto de C5 a C18, e sendo utilizada e adequada para a produção de combustíveis verdes. Os baixos teores de compostos nitrogenados encontrados na fração C9 e C15, principalmente após extração de inexano, sugerem que o inexano não extraiu proteínas, o que esta fração pode melhorar as propriedades do querosene de petróleo. A fração C9 e C15 dos extratos pirolizados pode ser considerada como precursor do bioquerosene ou combustível na DROP. Eu gostaria de agradecer ao GPQC da UFBA e o CATAM pelas análises realizadas. Obrigada, Noyala. Parabéns pelo trabalho. Muita coisa, né, feita, realizada. Perguntas, questões, dúvidas? Vou fazer só uma. Ok. Se tivesse que escolher, então, entre essas 3 algas, eu escolheria a lânfora para trabalhar. Isso. Porque mesmo ela tendo um alto teor de sais, por ser uma microalga marinha, ela conseguiu, mesmo com cerca de 50% de compostos orgânicos disponíveis, ela conseguiu ter um melhor perfil de hidrocarbonetos e maior produção também. Ou seja, apesar do percentual final ser menor, esses compostos orgânicos, ela teve abundância em compostos triglicerídeos, ácidos graxos livres. Ô, Noyala, tem alguma coisa na literatura falando sobre isso com a lânfora, em relação a... Tem. Nos processos, alguns, na verdade, é uma espécie que foi classificada há pouco tempo, uma espécie relativamente jovem, então não tem tantos trabalhos envolvendo, né? Tem a lânfora como um todo, a lânfora SP, mas tem um trabalho, inclusive, de um grupo argentino, que eles estão trabalhando a produtividade de lipídios para geração de biocombustíveis, né? Mas a grande maioria utiliza esses produtos, né, os triglicerídeos, os ésteres e ácidos livres formados por essa espécie para a geração... Emerson! Para a geração de biodiesel, né? Então, através da transesterificação e esterificação tradicional, né? Então, nós utilizamos a pirólise. Então, casar esses 2 eventos, né? Eu não encontrei nenhum trabalho. Então, ele é pioneiro. Nós estamos sendo pioneiros nessa linha aí. Entendi. Obrigada. Emerson, tem alguma tela aí sua que está sendo compartilhada? Deixa eu fazer uma pergunta. Professor Freti, Emerson quer falar alguma coisa? Não? Ok, professor, obrigada. Emerson quer falar alguma coisa? Emerson está compartilhando a tela. Eu acho que ele está utilizando um celular e está meio confuso. Acho que apertou sem querer, talvez, aí. Vamos esperar aí. Emerson, apertar aí. Ixi. Não, Emerson. Parar a apresentação, professor Emerson. Emerson, para stop presenting aí a tela. Tem que voltar para o Meet. Isso aí, ó. Stop presenting. Azulzinho. Ixi, não consegue. Deixa aí mesmo e só tira o microfone para poder falar, se quiser falar. Ou então sai e entra de novo. É melhor sair para não compartilhar a tela aí. Porque ele tem que parar de compartilhar, senão a gente continua vendo, fica registrado.
Aí, Emerson, em stop, nesse retângulo azul aí, na parte cinza da tela, clicar. Eu acho que está... Emerson, pode sair da reunião e voltar a entrar. A próxima a apresentar é Mailena, né? É Mailena. Mailena, tá aí? Mas Mailena não vai conseguir. Bom dia, estou aqui, mas eu só consigo apresentar se sair essa apresentação aí. Ele está escrevendo. Bom dia a todos. Não consigo sair. Emerson, tem que sair da reunião. Sair da reunião e voltar a entrar na reunião. Emerson, tem um caminho mais rápido. Aí no seu notebook, no seu computador, tem um negocinho redondo que é um botão. Se você apertar e deixar apertado, vai desligar tudo. Pronto, é simples. Esse geralmente funciona. Ele está no celular, acredito, né? É melhor desligar o celular, então. Tudo bem, desliga o celular, joga o celular pela janela, enfim. Quebra o celular, enfim. Desliga o celular, Emerson, desliga o celular. Tem alguém... Professora Elaine, a senhora é mediadora? Tem, eu posso tirar ele, né? É melhor. Eu vou remover ele da reunião. Emerson, eu vou remover você da reunião. Vou ter que banir ele. Vamos ver se funciona em relação a... Ok, vamos ver aqui se foi. Beleza, resolvido. Ok, então a gente pode ir para a próxima, que é Mailena. Bom dia a todos. Vou apresentar agora. Vou apresentar agora a minha apresentação. Aperta aqui. Compartilhar. Estão vendo? Aqui agora. Por enquanto, não. Está carregando. Sim. E abre a tua apresentação. Ok. Abre. Estão vendo? Sim, Mailena. Pronto. Então, vamos lá. Esse trabalho é um pequeno trabalho, ele não é o trabalho principal da minha tese, mas foi uma pequena pesquisa que faz parte, que foi aceita nessa revista Exatas Online, sobre a purificação do glicerol industrial, para a produção de ésteres etílicos a partir dos ácidos graxos residuais, usando o catalisador de nióbio. Os coautores Juliane, que é do Instituto de Química, Alain, ele fazia parte do LABEC, o professor Donato, que é da UFRJ, e o professor Roger Fretti e o Emerson Andrade, que são os meus orientadores. Os ácidos graxos gerados durante a purificação do glicerol bruto é um fator de perca econômica e também de prejuízo ambiental. As indústrias de biodiesel, elas produzem o biodiesel e, como coproduto, ela gera o glicerol. E desse glicerol existem vários ácidos graxos. Então, esse trabalho foi feito a partir desses ácidos graxos que foi retirado da purificação do glicerol. Essa alternativa de utilizar os ácidos graxos como matéria-prima para a produção de biodiesel, na verdade, para a produção de ésteres, é permitido pela Lei Brasileira 11.097, criada em 2005, e o bom desse trabalho de utilizar matéria-prima não convencional é que ele não tem interesse na indústria de alimentos e apresenta vantagens tanto no ponto de vista ambiental quanto no ponto de vista econômico. O álcool utilizado nesse trabalho foi o etanol, e embora o etanol tenha uma grande importância no processo de produção de biodiesel mais limpo, o produto ésteres etílicos de ácidos graxos tem recebido menos atenção.
em relação ao processo que utiliza metanol. Hoje, as indústrias produzem mais, né, o biodiesel utilizando o álcool metílico e não o metílico. E o metanol, a gente sabe, né, que ele é mais correto ambientalmente, só que, infelizmente, ainda não é utilizado. O glicerol produzido na indústria de biodiesel, ele tem uma purificação na faixa de 75% a 85% de concentração. Essa concentração, ela pode ser melhorada com a utilização da matéria-prima e também com a utilização de um álcool. Os materiais utilizados nesse trabalho, como eu falei, foi o resíduo graxo industrial, partiu da purificação do glicerol, do processo comercial de biodiesel. Essa hidrólise feita na glicerina é uma hidrólise ácida, com ácido clorídrico a 33%. Foi utilizado o catalisador nióbio, cedido aí pela CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalúrgica. Esse nióbio, ele passou por um tratamento térmico, uma temperatura de 200 graus, por 2 horas. O biodiesel após a reação de esterificação, utilizando o metanol e utilizando o óxido de nióbio, o ácido nióbico, foi feito um blend com o biodiesel já atendendo às especificações da ANP, produzido pela indústria, e foi feito um blend utilizando 5% desse éster, misturando com o biodiesel, para verificar se atende a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Esses ácidos graxos, eles foram feitos uma análise de perfil graxo para identificar quais os tipos de ácido graxos que continha nesse material, atendendo às normas aí da STM, da EN também, e a NBR. O nióbio, ele foi tratado termicamente a 200 graus Celsius e foi caracterizado pelas análises de TG, DTG, DRX e TPD NH3. Podemos verificar aí no TG, DTG, uma perca de umidade aí entre 200 a 220 graus Celsius. Foi uma perca de mais ou menos 18%. Ela está relacionado, o evento inicial foi atribuído à perda de umidade, e a segunda foi atribuído à desidroxilação do composto HI 340. Os DRX, a gente pode verificar que ele mostra um quadro do nióbio amorfo, e o TPD, a gente tem aí uma acidez total de 1,1 mol na análise de TPD de amônio. Os ácidos graxos encontrados nesse ácido graxo de partida, nessa matéria-prima de partida, tem como principal o ácido linoleico, que é o C18,2-N6C, que ele é proveniente do óleo de soja, uma vez que essa matéria-prima ela veio da produção de biodiesel, utilizando 60% de óleo de soja e 40% de gordura animal. A reação de esterificação foram conduzidas em 2 tipos de temperatura, 150 e a 200 graus, usando 15% e 20% de metanol, e usando 10%, 15% e 20% de catalisador, numa temperatura de 6 e 8 horas. Esse ácido de partida, ele partiu com uma acidez elevada, né? 64,9% de acidez, e nós podemos verificar aí que essa acidez, ela foi, após a reação de esterificação, ela baixou para 19,5%, tendo uma conversão em ésteres de 70%. Esse éster, ele foi adicionado, blendado, 5% no biodiesel convencional, que já atende a ANP, e todos os parâmetros de qualidade
de acordo à exigência da Agência Nacional de Petróleo, ficaram dentro de especificação, ficaram dentro dos padrões de qualidade. Podemos concluir que este trabalho, ele mostra uma alternativa promissora para a utilização dos resíduos industriais gerados no processo de purificação do glicerol nas indústrias produtoras de biodiesel, transformando um problema em oportunidade. Hoje, esse resíduo gerado na indústria de biodiesel é um problema tanto ambiental quanto econômico para a destinação. E a gente pode aproveitar, né, esse problema e gerar uma grande oportunidade de melhoria no processo e no rendimento desse biodiesel. O trabalho também, ele apresenta aspectos importantes relacionados ao desempenho ambiental do processo, utilizando um catalisador heterogêneo, que pode ser reutilizado, e também um álcool ambientalmente mais correto, que é o etanol. Em síntese, os testes realizados mostraram uma possibilidade real de aproveitamento desse resíduo gerado e a inserção de etapas de produção mais limpa nas indústrias que produzem o biodiesel. Essas são as referências trabalhadas nesse trabalho. Eu agradeço aí ao LABEC pela oportunidade, a CAPES, né, por todo o apoio, o PEI e a UFBA. E muito obrigada. Ok, obrigada, Mailena. Parabéns pelo trabalho e dúvidas, estamos abertos a dúvidas, sugestões. Já está baixado. Alguma pergunta? Tranquilo. Alguma pergunta? Estou disponível. Está sem áudio. Professor Freti, quer fazer alguma intervenção? Tá com o som. Ok. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Mailena. Parabéns pelo trabalho. Professor Cristiano, professor. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos. Até a tarde. Nos vemos à tarde. Até a tarde, isso. Tá? Ok. Ok, então é isso. Obrigada, pessoal. Parabéns pelas apresentações, viu? Muito bom. E é isso, a gente se encontra às 14 novamente, na mesma sala virtual, para continuar aí com as sessões. Até a tarde. Até a tarde. Deixa eu parar aqui a gravação, interromper.